Olá, seja bem-vinda à aula da Necessaire Multiuso. Vocês podem estar usando ela para dar de lembrancinhas ou mesmo nas datas festivas. Eu dou como sugestão para o Natal para vocês colocarem xícara e chá, como eu já mostrei no meu Instagram. Vou deixar o link do Instagram para vocês aqui no vídeo mesmo aparecendo, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. E vamos partir para os materiais agora, o que vocês vão precisar. Usa-se pouquíssimo material, tá? Com 1 metro de tecido, vocês conseguem fazer 4 necessaire dessa. Vamos agora para a lista de materiais. Então, eu separei aqui, nós vamos utilizar as ritas para fechamento, mas vocês podem estar utilizando botão de ímã também, se vocês estiverem por aí. Vamos utilizar aquele fiozinho rabo de rato, para quem não conhece, é um fio encerado de excelente toque. Vocês podem estar usando fitinha de cetim também, tá? Vamos utilizar pouquíssimo viés. Aqui eu tô utilizando aquele viés de algodão normal. Vamos utilizar manta acrílica resinada. Aqui no caso eu estou utilizando R2 de 100 gramas. Vamos utilizar telinha, ou você pode estar utilizando plástico cristal, ou também pode estar utilizando tecido. No caso do tecido, eu aconselho a utilizar uma entretela para dar uma estrutura melhor aqui. E vamos utilizar tecido para fazer a parte do cordão, o tecido principal e um tecido de forro. Aqui é opcional. Vocês podem estar utilizando o mesmo tecido, podem utilizar o tecido de escolha de vocês. Eu sempre aconselho estar utilizando um tricoline de boa qualidade para a peça ficar excelente. E vamos utilizar também régua, tesoura, cortador, agulhão e uma tesoura para a gente conseguir dar acabamento das linhas. Esses são os materiais que a gente vai utilizar nessa aula. E o molde vai estar disponível para vocês em tamanho real. Aqui a gente tem um guia de medida para vocês. Vamos agora para os moldes. Eu vou ter o molde A, o molde B, o molde C, o molde da nossa parte onde vai o cordão e também o molde da aba. Eu particularmente utilizo esse molde que tem a parte A e B para a parte de trás da nossa necessaire. Por quê? Essa partezinha aqui, a gente consegue encaixar a nossa aba e fazer a parte da frente inteiriça, que é esse outro molde aqui, ó, o molde C, que é a parte da frente dela. Não precisa cortar o tecido. Se vocês quiserem fazer 2 tecidos diferentes, também fica opcional. Todos os moldes, ele tem um guia de medida para vocês não se perderem. E também está especificado o material que vai aqui. O terceiro molde que vocês vão receber em PDF, após 7 dias, é liberado o molde. Vocês vão ter a parte da abinha, que é essa parte aqui. E também a parte do molde onde passa o cordão. Esse molde da marcação do bolso é esse bolsinho aqui de telinha, que tá marcado aqui. E essa parte aqui do cordão, eu quis fazer de um tecido combinando aqui com a estampa. Então, eu ornei aqui 2 estampas diferentes. Vocês podem estar fazendo a mesma coisa aí na casa de vocês. Então, esse é o material que a gente vai utilizar. São pouquíssimos materiais. Fiquem à vontade para, se tiverem dúvida, deixar aqui embaixo para mim, que eu vou resolver todas as dúvidas de vocês. E com 1 metro de tecido, vocês conseguem fazer 4 necessaires dessa completas. Ou seja, um custo-benefício excelente, tá? Com meio metro, vocês conseguem fazer 2 necessaires completas, que foi a que eu fiz aqui. Eu fiz 2 necessaires iguaizinhas aqui.
Então, é um excelente presente, um excelente peça para vocês terem aí no ateliê de vocês para vender o ano inteiro. Então, bora lá fazer os recortes aqui, vou mostrar para vocês. Aí, lembrando que para vocês fazerem a marcação do molde no tecido, vocês podem estar utilizando a caneta fantasminha ou o giz pandinha, que eu super indico, uma das duas opções que é apagada com o calor. Então, a caneta fantasminha, se você não tem ferro, você consegue apagar também com secador de cabelo, no modo quente. E o giz fantasminha, que também você consegue apagar com o ferro. Então, essas duas opções aqui sempre vão ser muito úteis aí no ateliê de vocês. Fiz aqui a telinha, já coloquei o viés. Fiz aqui as marcações dos moldes. E agora, eu vou recortar em cima da linha mesmo, a gente faz o recorte. Então, vou recortar tudo isso aqui e já monto aqui com vocês. Bom, depois de recortado todos os moldes no nosso tecido, o que que a gente vai fazer primeiro? Eu vou pegar a nossa aba, vou passar uma costurinha bem de segurança mesmo, bem na beiradinha, só para prender essa manta na aba. Depois, a gente vai vir aqui nesse viés da nossa telinha, vamos fazer uma costurinha aqui. Já fiz a marcação da nossa aba aqui, vou posicionar, venho, já passo uma costura de segurança aqui a toda a volta também, cuidado para não costurar a parte de cima. Feito isso, a gente já vai deixar separado a nossa aba. Depois nós vamos para o nosso passante do cordão. A gente vai dobrar os dois lados, como indica no molde, e vamos dobrar ao meio. Quem quiser passar uma costurinha de segurança aqui onde tem a abertura, pode passar, mas não é necessário. Feito isso, vou fazer isso nos dois, também vou deixar separado. E aqui eu gosto de passar uma costura, aonde a gente dobrou, passo uma costurinha, porque vai ficar aparecendo aqui e fica bonitinho também. Então, a gente vai reservar essa parte também, e aí depois a gente já vem para uma montagem aqui. Se vocês quiserem, já pega também o tecido principal e depois vamos estruturar na manta também, que eu já venho ensinar aqui quais são eles. Mas de imediato a gente passa as costuras na aba, aqui no viés e nessa parte do passante. Fizemos então as costurinhas aqui e no nosso bolsinho de tela. O que que a gente faz o próximo passo? Nós vamos vir com o viés a toda volta aqui e fazer essa abinha. É muito fácil. Se você tem dúvida de passar, fica com medo, faz a costura de segurança para unir o forro com a parte principal primeiro, une as duas e depois vem com o viés. O viés sempre a gente começa do lado avesso e rebate ele do lado direito, porque aí fica o acabamento mais bonito para o nosso lado direito. Como eu vou colocar o botão Ritas, então eu vou colocar ele só quando a peça estiver finalizada. Se você for colocar o botão de ímã, é nessa hora aqui que você vai ter que colocar. Então, você vem, faz a marcação aqui dele e coloca. Vai ter a marcação no molde também. Já aproveita que tem a manta dele aqui e já coloca o botãozinho aqui. Ele vai ficar dessa forma aqui, nossa abinha. Vai ficar desse jeito. Super linda, fofinha. Aí, a gente vai pegar as nossas partes das costas, que é as partes menores, que tem a parte de cima e a parte de baixo, conforme o molde. E vamos marcar aqui um pique no meio das 3 partes. Vamos passar um pezinho de máquina, sempre trabalho na máquina doméstica com um pezinho de máquina. Então, eu venho, passo um pezinho de máquina para prender essas 3 partes aqui.
pra gente poder já pegar essa parte que vai ficar como parte principal e posicionar na nossa manta. Posicionar na manta e fazer aquela costura de segurança nela para ficar toda presa. Já fiz aqui a nossa parte de frente, que é a parte inteiriça. Já fiz a marcação do meio, dando um pique aqui e um pique no nosso canal do cordão. E posicionei no meio. Vai sobrar aqui da lateral mesmo, porque a gente fez um acabamento aqui interno. E vamos vir e passar uma costura bem na beiradinha aqui para prender essa parte aqui. Então, nós vamos fazer a parte da costura para prender a parte da frente com o nosso canal do cordão. E vamos fazer aqui, prender a parte das costas e já venho depois e posiciono com um pique, posiciono no meio e também vou passar aquela costurinha. E aí, vocês podem prender essa abinha aqui, porque na hora que vocês forem costurar direito aqui com direito, parte principal com parte principal e forro com forro, agora é como se fosse uma nécessaire normal. A gente vem na máquina, vamos passar uma costura. Primeiro aqui, depois aqui inteiro, depois aqui. Vamos deixar uma abertura, vocês podem estar deixando tanto na lateral quanto na parte de baixo. Eu vou deixar na parte de baixo. Então, nós vamos costurar as duas partes laterais, a nossa parte que tem a manta inteira. E aqui na parte de baixo, a gente costura cerca de uns 3,5 centímetros, tá? Ou uns 2 centímetros, pra gente poder fazer a nossa caixinha de leite depois. E deixo o restante aberto para poder desvirar. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Sempre se atenta para costurar bem direitinho essa parte aqui de cima, tá? Para ficar bem certinho aqui o direito com direito. E também se atentem para ficar bem direitinho o passante, tá bom? Aqui eu fui costurar e já não ficou da mesma altura. Então, o que que a gente faz? Vamos vir com o descosturador e voa lá. Para quem não sabe utilizar, a bolinha sempre para baixo. E aí você consegue ter a abertura. Aí tira os excessos de linha. E vamos lá de novo. Ele andou aqui, ficou errado. Então, a gente vem, segura aqui. Agora a gente vem, refila todas as linhas. Como a gente já fez as outras vezes. Retira o excesso, que às vezes pode andar o tecido, então sempre às vezes pode sobrar. Agora a gente vem e costura normalmente as caixinhas de leite como se a gente fosse costurar uma nécessaire normal. Eu gosto de jogar uma costura para cada lado, mas vai de gosto. Vocês podem abrir essa costura também para facilitar. Eu gosto de jogar uma para cada lado e costurar, com um pezinho de máquina também. Fica assim, aí a gente vem passando a máquina. Sempre se atenta também na direção das costuras aqui, para bater certinho. E aqui nessa hora, também, vocês têm que colocar o fechinho de ímã, porque ainda tem a abertura aqui, para poder fazer a marcação do fecho de ímã, tá? Se for ritas, não tem problema, pode colocar aqui por cima do forro mesmo, não tem problema nenhum. Então, aqui eu vou dar duas opções para vocês de deixar assim, fechar aqui normalmente, passo uma costura, ou
fazer um pulo do gato, que eu sempre faço nas necessaires que eu ensino. E aqui você tem a opção de segurar o forro na necessaire. Então, vocês estão vendo que tem as caixinhas do lado, dos dois lados. Então, a gente vai pegar a parte do forro de dentro com essa parte aqui e vamos passar uma costurinha só no meio aqui, para dar uns pontinhos. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, eu vou desvirar para mostrar para vocês. E aqui, ela desvirada, o forro fica preso aqui na nossa parte principal. Isso é bem legal vocês fazerem também nas necessaires. Então, ela já tá praticamente pronta. Agora, a gente só vem e faz o cordãozinho aqui na parte do passador, do passante. Ajeita bem os cantinhos. E aí, passa nosso cordão com essa ferramenta aqui, ó. Então, aqui a gente vem pelo lado oposto que eu coloquei. E aí, a gente passa ela a toda a volta. Quem nunca fez uma peça assim, pode estar utilizando até um grampo de cabelo. Que aí, vocês conseguem também segurar o cordãozinho. E aí, do lado oposto, a gente vem e dá um nozinho. Igual a gente fez do outro lado. E assim fica a nossa peça bujudinha, bonitinha, quase finalizada, que só falta colocar agora o nosso botãozinho aqui de imã. E ela tá praticamente pronta, ou botãozinho Ritas. E ela tá pronta para ser vendida. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui embaixo, que eu respondo cada um de vocês. E se vocês quiserem passar uma costura toda a volta, pode passar também, fica a critério de cada um. E fica como essa daqui que eu mostrei. Aqui eu já coloquei o fechinho, já coloquei na água.